Entramos agora nos 5 primeiros do Euroranking, né? Uma posição acima do Real ficou o Barcelona, e não foi à toa, o Barcelona fez uma partida aí encantadora, né? E acabou goleando, metendo um 5-0 caprichado aí, rapaziada. E a gente teve aí algumas coisas pra comentar, né? Primeiramente, tivemos gols já dos dois Joãos, né? O João Félix faz o primeiro, depois o João Cancelo faz o último. E a gente acabou tendo, então, também um gol do Ferran Torres, que, aliás, tá bem na temporada, hein? Metendo gol a roda aí na temporada do Ferran Torres e marcou de falta. E aí tá aí, ó. Vem lá a informação dos nossos amigos lá do DNA Blaugrana. 867 dias atrás, Messi tinha convertido o último gol de falta do Barcelona. Ou seja, foram 2 anos e meio praticamente, né? Sem que o Barcelona fizesse um gol de falta depois da saída do Messi. Agora o Ferran Torres guardou o dele. Foi um bonito gol ali. Tá? Quê? Ele bateu por fora da barreira, assim, uma falta não é comum, né? Geralmente o cara bate por cima da barreira, mas ele bateu a bola fazendo aquela curvinha assim por fora da barreira. Uhum. O Barça que poupou alguns, Tiburão. né? Tanto o Yamal quanto o Rafinha começaram no banco, por exemplo. Começou o Ferran Torres por ali e tal. E também temos aqui umas estatísticas muito interessantes do Barcelona, que na última temporada, vale lembrar, eles foram campeões na base do Uno Acerismo, né? 1x0, 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 1x0. Um time mais pragmático. E nessa temporada o time tá melhor em termos ofensivos, né? É o melhor ataque da La Liga com 13 gols. Tem aí o maior XG, ou seja, gols esperados da La Liga com 12.4. Mais grandes chances criadas foram 20. Mais grandes chances perdidas, né, foram 12. Maior média de posse de bola da liga, quase 70%. Mais passes corretos por partida, 587. E empatado aí com a melhor defesa do campeonato, na verdade, no sentido de mais jogos sem sofrer gols, né? Então tá aí um Barcelona, tu acha que isso é intencional? Que o Xavi fez uma primeira temporada completa dele, mais tentando botar a casa em ordem, tentando segurar as pontas, já conseguiu o título de La Liga e agora chegou o momento de dar uma acelerada na equipe e melhorar isso? Assim, uma coisa que é bom pontuar é que o elenco tá melhor, né? O elenco dessa temporada tá melhor do que o da anterior, né? Chegaram alguns jogadores de muita qualidade, como o Gundogan, como o João Cancelo, como o João Félix. Então, também tem essa questão, o elenco da temporada. E também tem um surgimento do Yamal, né? Que também é um reforço, entre aspas, não é uma contratação, mas é um baita de um reforço. Você tem um guri tão talentoso subindo pro profissional. Então, parecia, né, que pela primeira rodada, que acabou sendo 0-0 contra o Getafe, parecia que esse Barcelona continuaria sendo igual da temporada passada, que era um time muito, muito burocrático, muito chato de se assistir. Eu falei aqui várias vezes na temporada passada que o Barcelona estava jogando um futebol bem tedioso. E assim, não é nada que, porque você torce pro Atlético de Madrid. Mas não tem nenhuma relação com isso, cara. Porque realmente o Barcelona tava jogando um futebol bem chato na temporada passada. Foi campeão assim. E assim, porra, eu torço pro Atlético de Madrid. Então, pra mim, cara, se o time for campeão jogando futebol daquele, que seja, tá ligado? Eu não tô nem aí com isso. Mas pra gente que analisa de fora, a gente tem que fazer uma análise correta do que acontece, né? Mas nessa temporada aqui, já são 4 jogos seguidos marcando mais de um gol, né? Venceu o Cádiz por 2-0, venceu o Villarreal por 4-3 fora de casa, que foi aquele jogo maluco das viradas, venceu o Osasuna por 2-1 e agora meteu 5-0 no Real Betis, né? Então realmente é um Barcelona com mais ferramentas ofensivas. É um time que tem mais possibilidades. Tipo assim, cara, o João Cancelo, ele adiciona demais na equipe do Barcelona. Porque na temporada passada o Barcelona tinha o Balde, né, que assim, é um lateral muito bom, mas não é aquele lateral tão técnico quanto o João Cancelo. É um cara mais de força física, velocidade de chegada muito bem à linha de fundo e tal. Na lateral direita, ali era o Fuzue, né? Jogava o Koundé improvisado. Quando não era o Koundé, era o Sérgio Roberto. Mas não tinha um cara da qualidade, da criatividade do João Cancelo. Porque o João Cancelo, apesar dele ser defensor, ele é muito criativo, cara. Tanto que quem viu o João Cancelo jogar no Manchester City sabe que ele jogava muito mais pela lateral esquerda do que pela direita. E ele jogava como lateral interior. Então ele não... Quando o Manchester City estava com a bola, o João Cancelo ele interiorizava e ficava jogando praticamente como meia, né? Então, justamente por isso, porque o Guardiola sabia que era um cara muito talentoso para você desperdiçar, colocando ele para jogar em linha de fundo, fazer ultrapassagem, essas coisas aí. Então realmente é uma adição muito, muito boa para o elenco do Barcelona. E no mais, cara, assim, você tem Gavi, você tem De Jong, Lewandowski, o próprio João Félix, que apesar da galera aí pegar no meu pé por causa do João Félix, eu tô falando aqui desde o começo da temporada que o João Félix é um cara talentoso e que se o Xavi conseguisse encaixar ele, tinha tudo para dar certo. E tomara que continue dando certo, que é pro Atlético Madrid conseguir vender ele. O problema do João Félix no Atlético Madrid não foi qualidade, o problema foi a personalidade dele. Né, que ele, enfim, não vou entrar aqui no assunto Atlético de Madrid porque a gente tá falando do Barcelona. Então é um clube que tá agora com um elenco bem razoável, não é um elenco tão
recheado assim, né? Porque tem uns caras ali que você sabe que só estão ali porque o Barcelona tá meio de uma condição financeira zoada, então não tem condição de estar escolhendo muito, mas é bem melhor, já é bem melhor do que na temporada anterior. Então, o torcedor do Barcelona tem tudo para ver um time muito mais divertido de se assistir nessa temporada do que na temporada passada. Divertido, mas ainda eficiente, né? São 5 jogos sem perder, 4 vitórias e um empate, um começo muito bom no Campeonato Espanhol. Não é líder ainda, porque o Real Madrid também está fazendo um começo muito, muito positivo. Vale lembrar que o Cancelo deu uma... Assim, o gol dele é muito bonito, um gol individual, né? Ele carrega a bola, vem no meio campo, chega perto da área, dribla o camarada. Os gols desse jogo, cara, só teve gol bonito. Quer dizer, o do Félix não foi tão bonito assim, né? Foi um gol meio coisado. Mas, por exemplo, o segundo gol do Lewandowski, o João Félix ele faz um corta-luz muito bonito. Ele abre as pernas ali, a bola passa certinho pro Lewandowski, ele faz o gol. Aí tem o gol de falta do Ferran Torres, tem um gol de fora da área do Rafinha. E o gol do Cancelo, né? Que ele dribla um cara na área e chuta cruzado. Gols bem bonitos mesmo do Barcelona. Fato. Aí, em quarto lugar no nosso Euro Ranking, a gente tem o RB Leipzig da Alemanha. Eles que começaram a temporada muito bem, vencendo o Bayern de Munique daquela maneira e continuam muito bem na maior parte do tempo, né? Acabaram de vencer o Augsburg por 3-0 com gol do Openda, gol e assistência do Xavi Simons, que tá muito bem, obrigado, né? Ele tá aí com 3 gols e 4 passes para gol nesse início de Bundesliga. E com gol, mais passos para gol em 3 partidas consecutivas do campeonato, contra Stuttgart, Union Berlin e Augsburg. Então o cara tá realmente se destacando, né, conseguindo fazer aquele pulo da liga holandesa para a liga alemã. E quem já está de olho, obviamente, é o PSG, que é dono do contrato do atleta aí, né? Ele tá apenas emprestado para RB Leipzig. E o Xavi Simons, mais uma vez, mostrando que essa posição que ele se tornou no PSV, um cara jogando mais avançado, né? Como uma espécie de meia atacante ali, caiu perfeitamente pro jogo dele. O cara tá, mais uma vez, indo muito bem. E mostrando que ele escolheu certo em dar esse salto, né? Porque, claro que se ele ficasse no PSV, ele continuaria jogando bem, continuaria se desenvolvendo, mas é bem melhor para ele agora estar numa Bundesliga, né? Que é uma liga mais forte, uma liga mais adequada ao nível dele, que eu acho que ele vai conseguir se desenvolver ainda mais. E aí, assim, claro, a gente pode criticar a escolha dele de ter assinado um contrato longo com o PSG, que vai manter ele aí vinculado ao clube por um bom tempo, mas o fato é que é um jogador jovem, um jogador muito bom, que só melhora, né? É um cara que, no começo, assim, cara, eu tive dúvidas. Quando o Xavi Simons foi pro PSG, acho que temporada 21, 22 dele, aquela ali, parecia que ele não era tudo isso, né? Porque é um cara que a gente já escuta falar há bastante tempo, como uma joia aí, como uma promessa muito grande do futebol europeu. Mas agora ele tá se mostrando que realmente ele é tudo isso, cara. Ele é muito bom jogador. Esse jogo aí contra o Augsburg foi muito bom dele. Um cara muito leve, rápido, com muita qualidade técnica, visão de jogo, finaliza bem. Porra, é um cara que tem um futuro bizarro, né? E isso é muito bom pra Holanda, porque a gente tem falado aí como as últimas gerações holandesas têm deixado a desejar, e agora eles estarem aí com um possível dos grandes destaques aí de futebol mundial nos próximos anos é muito positivo para eles. E esse jogo do Leipzig contra o Augsburg foi um jogo assim avassalador do Leipzig. Eles poderiam ter goleado assim 4-0, 5-0, 6-0, porque com meia hora de jogo já estava 3-0. Né? E além do Xavi Simons, o Openda também fez gol e deu assistência, né? Ele dá assistência pro gol do Xavi. Então, e são reforços, né? O Openda chegou nessa janela, o Xavi Simons chegou nessa janela. É um clube que foi desfacelado no mercado, perdeu o Szoboszlai, perdeu o Nkunku, perdeu quem mais que saiu do lado? O Leimer, né? Que foi pro Bayern de Munique. E mesmo assim tá tendo um começo de temporada muito, muito bom. O Vardiol foi pro Manchester City, é verdade, mais um aí. Só nisso aqui são 4 titulares. Pô, qual time que perde 4 titulares e começa a temporada tão bem? 4 titulares de nível, os 4 saíram para potências europeias. Né? Exatamente. Mas justamente por eles terem conseguido fazer uma janela muito boa, que eles não estão sentindo a falta desses caras, pelo menos por enquanto. É isso aí, parabéns pro Leipzig, que tá muito bem nesse começo de temporada. Em terceiro lugar, a gente colocou no nosso Euro Ranking o querido time do Liverpool, exatamente, os Reds venceram o Wolverhampton fora de casa por 3-1 de virada, né, com gols aí do Hakpo, do Robertson e depois um gol contra já no final do jogo, com o Salah mais uma vez aparecendo dando assistências, né, que cara completamente absurdo, cara. O Salah participou de 200 gols em 223 jogos pelo Liverpool na Premier League, apenas o Thierry Henry precisou de menos jogos para conseguir chegar na marca de 200 participações diretas em gol, foram 206 pelo Arsenal. Então, realmente é um cara que não cansa, né, cara? Toda temporada praticamente é a mesma coisa. Ele teve uma fazinha ruim, não vou nem lembrar quando é que foi, mas já faz tempo, já ficou pra trás aí, eu acho que uns 2 anos atrás, né, que ele chegou a ter um períodozinho um pouco ruim, mas não foi nada demais. E agora com
rejeição do Liverpool daquela proposta absurda que chegou por ele para ir jogar na Arábia Saudita, né? Ele ficou e continuou indo muito bem, deu 2 passes para gol nesse jogo contra o Wolves aí e se tornou o africano com um maior número de passes para gol na história da Premier League, ultrapassando o Riyad Mahrez. Cara, a galera, para quem tá vindo ao vivo, os nossos queridos amigos do Squawka lá que fazem um trabalho fenomenal, né? Botaram o Salah com uma coroa de rei e o Mahrez com uma cara de cu, como se o Mahrez tivesse feito alguma coisa muito ruim. Ele só foi ultrapassado pelo Salah, pô. Ele era o líder de passes pra gol. É culpa dele, né? Não é culpa dele, pô, cara. Isso aí da Premier League. Não, o cara continua. Vai lá jogar no Sauditão, perdeu o recorde, otário. Botaram o Mahrez com uma cara de cu, como se tivesse comido algo e tava passando mal, né? De qualquer maneira, a fase do Liverpool... E olha aqui, o Mahrez, ele jogou na Premier League antes do Salah, né? Porque o Mahrez, ele chegou na Premier League em 2015. Na verdade, ele chegou um pouco antes do Leicester, só que o Leicester estava na segunda divisão. Ele começa a jogar a Premier League em 2015 e o Salah começa a jogar em 2017. Então, com 2 temporadas a menos, aí o Salah conseguiu ultrapassar ele. Show de bola. E aí agora a gente também tem que a fase do Liverpool é muito boa, né? Nas últimas 16 partidas de Premier League, contando essa temporada e a última, foram 11 vitórias e 5 empates. Vale lembrar que a última temporada do Liverpool, eles começaram mal e acabaram conseguindo dar uma decolada no final, na reta final, né? Inclusive conseguindo classificação para a Europa League. Então tá aí o Liverpool no nosso Euroranking, que se tudo der certo vão continuar ciscando por ali no top 4 pelo menos. Não sabemos exatamente quão bem eles vão estar e se vão ser capazes de competir com o Manchester City pelo título. Eu tô com a impressão de que é questão de tempo pra ninguém conseguir competir com o City. Tipo assim, é questão de tempo pra eles começarem a abrir espaço na liderança, né? Mas veremos o que tu achou. Assim, cara, todo jogo contra o Wolves é difícil, né? Incrível, é um time bem chato de se enfrentar. Parece que o único time que tem facilidade contra o Wolverhampton é o Brighton, que o Brighton toda temporada ele mete uma taca desgraçada no Wolverhampton. Mas foi um jogo realmente bem chato, bem difícil. Que, pô, no primeiro tempo, o Joe Gomes, cara, do Liverpool, o que esse cara tomou de baile ali, Pedro Neto. Nossa senhora, o Pedro Neto fez um jogo absurdo. A assistência dele pro Hwang foi maravilhosa, né? Exatamente, mas o Liverpool acabou tendo sorte, não saiu o segundo gol. Inclusive, cara, nossa senhora. Você viu o gol que o Matheus Cunha perdeu? Não vi. Cara, ele recebe a bola Você na diz área. o atacante da seleção brasileira? Ele mesmo, o homem gol 2.0 da seleção brasileira. Ele recebe a bola na área, mano, era só cabecear aqui, ó. Ele erra, mano, ele erra o time da cabeçada. Cara, você tem noção, tipo assim, a bola tá aqui, ó. A bola tá vindo. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer o movimento do pescoço quando a bola chegar, assim, ó. Aí, ó, a bola vai bater, ó. E você vai direcionar ela pro gol, né? Não é isso que o cabeceador faz? O que é que o Matheus Cunha fez? A bola tava vindo, no meio do trajeto ele já fez o movimento, assim, ó. A bola bateu sei lá, no peito, eu não sei onde é que a bola bateu. Eu só sei que ele errou o time da cabeçada. Ele cabeceou antes da bola chegar. Foi isso que ele fez. Entendeu? Então, assim, é uma coisa bizonha. Como é que um centroavante faz um negócio desse? E é culpa do Simeone, supostamente, né? Mas, enfim, eu não vou entrar aqui nesse assunto de novo. Parece que toda posição do ranking aqui eu cito o Atlético Madrid, mas isso não é culpa minha. Mas, enfim, o Liverpool deu sorte porque poderia ser um 2-0. Se o Matheus Cunha sabe cabecear uma bola, poderia ser um 2-0. Não saiu e aí no segundo tempo eles conseguiram ir pra cima e virar o jogo, né, com gols do Gakpo aí, assistência de perna direita do Salah, e depois do Robertson, cara, esse gol do Robertson, assistência linda do Salah, porque ele tá na direita com a bola dominada, ele é canhoto. O que é que ele faz? Ele vê o Robertson passando e dá o passe com a parte externa do pé, tá ligado? Tá ligado? Só pra bola fazer aquela curvazinha, aquela mini curvazinha assim, pra vir perfeito pro Robertson. O Robertson só chegou chapando e fez o gol. Então nem surpreende, né, cara? O Salah é um jogador bizarro, é um monstro. O cara é muito regular. Tipo, o Pedro falou aí que chegou a ter momentos ruins, mas o Salah é um jogador que de vez em quando ele pode ter momentos ruins. Tipo assim, uma sequência, um mês, teve um mês ruim, 2 meses assim, mais ou menos. Mas geralmente ele é muito regular, geralmente ele tá sempre lá metendo gol, dando assistência, produzindo pra cacete, é um cara insano, ele não cai de nível, e assim, poderia ter como é que eu posso dizer, um desânimo da parte dele, pelo Liverpool não ter deixado ele jogar no Al Ittihad, né, porque ele recebeu uma proposta salarial bizarra, ele ia jogar num país muito bom pra religião dele e tal, mas parece que ele simplesmente vai seguir a vida, né, provavelmente na temporada que vem o Al Ittihad vai vir com a mesma proposta, então talvez essa seja a última temporada do Salah no Liverpool, tá? Tem grande chance de ser. Então, torcedores do Liverpool, cara, o que eu tenho pra dizer pra vocês é aproveitem, porque
Tem muita gente aí que critica o Salah, que fala merda do Salah, que só vai entender o nível desse cara quando ele for embora. A galera só vai entender o quão absurdo é você ter um jogador que toda semana produz gol, toda semana produz assistência, todo campeonato tá brigando por artilharia, já tem, sei lá, 3 artilharias de Premier League, se eu não me engano, só vão entender o tamanho desse cara quando ele sair. Show de bola. E aí, seguindo o nosso Euro Ranking, então, em segundo lugar, nós temos a querida Inter de Milão. E olha, os caras que duvidaram, né, no caso eu, da Inter nesse começo de temporada, eles estão muito bem, tá? Muito bem, e conseguiram mostrar agora isso, depois de um começo de temporada sólido, patrolando o Milan no Derby della Madonnina. O Milan veio, tomou de 5, amigo. Foram 2 do Mkhitaryan, um golaço absurdo do Marcus Thuram. Outro cara que eu duvidei que fosse ser um grande reforço, mas o começo de temporada dele, apesar dos gols perdidos, é muito bom. Artilheiro dos gols difíceis, né? Ele faz o gol difícil e perde o gol fácil. Porra, mas que golaço que ele meteu. O Çalhanoğlu também fez o gol dele de pênalti. Até o Fratesi também, que tinha feito gol pela Itália aí na data FIFA, agora fez o primeiro dele pela Inter. E cara, se tu for ver, velho, o Milan enfrentou a Inter pela 5ª vez em 2023. Sabe qual é o histórico do confronto nesse ano então, Yuri? Vamos lá. Vitórias do Milan, 0. Empates do Milan, 0. Vitórias da Inter, 5. Loucura, né, amigo? Loucura. E por múltiplas competições, né? Porque nessas 5 vitórias da Inter, tem vitória na Supercopa, tem vitória na Série A, tem vitória na Champions League. Então, realmente, é um ano pro torcedor do Milan, assim, esquecer pra sempre, né, cara? Porque deu tudo errado. Eles não conseguiram ganhar nenhum título. Foram eliminados pelo maior rival na Liga dos Campeões e tomaram outra pá de taca do rival. Inclusive uma goleada que não acontecia há bastante tempo, né? Pois é, desde 1974 que a Inter não metia 5 gols no Milan. Não é pouco tempo não, amigo. É muito tempo, né, cara? Tipo assim, nesse meio tempo, a Inter teve alguns times incríveis, tipo, teve a Inter dos alemães já nos anos 80, obviamente coincidia com uma época também muito boa do Milan, mas enfim, nos anos 2000 ali teve alguns times incríveis com o Ibrahimovic, com o Adriano Imperador, teve a Inter do José Mourinho, mesmo assim nenhuma dessas equipes tinha conseguido meter 5 gols no Milan, né, cara? Então realmente é um resultado colossal. Então tá aí, velho. De 2012 até hoje foram disputados 32 derbys de Milão. O Milan venceu apenas 6, enquanto a Inter ganhou 18. É uma loucura, vem a informação dos nossos amigos lá da Cautiopédia. Realmente tá uma freguesia monstra, hein, cara? 6 derbys os caras ganharam em 11 anos. E isso personificado pelo Pioli, né, cara? Que o Pioli vai muito mal nos derbys, cara. Ele, desde que ele assumiu o Milan, é bizarro como o Milan chega nos derbys. Assim, tem um muito marcante, né, que é na temporada 2021, né, que eles... É 2021 ou 21-22? É 21-22, que o Milan ganha a Série A. Tem aquele derby que era um confronto direto, a Internacional tava vencendo, aí o Giroud mete 2 gols, vira o jogo, o Milan ganha e assume e é campeão da Série A. Aquele ali é um derby muito marcante. Mas tirando aquele, é só taca, cara. É incrível como parece que se estabeleceu uma freguesia gigantesca aí entre essas duas equipes que, sinceramente, cara, não tá com cara de que vai ter fim tão cedo, né? Porque, cara, a superioridade que a gente viu nesse final de semana foi uma coisa absurda, cara. A Internacional atropelou o Milan e o Pioli deu entrevista e falou algumas esquisitices, como, por exemplo, ele falou, a gente tomou o gol depois de ter dominado a posse de bola por 4 minutos. Tipo assim, mano, E daí? oi? Você toma o gol com 4 minutos de jogo e a melhor coisa que você consegue falar é mas antes de tomar o gol, os primeiros 4 minutos, a bola só esteve com a gente. Que isso, pô? Aí ele falou, até o 3-1 estávamos no jogo. Mano, como assim você estava no jogo, cara? Não tava. Mesmo quando sai o gol do Rafael Leão, o Rafael Leão faz o gol, mas estava na cara que o Milan não ia segurar. Porque a Inter estava muito melhor no jogo, estava muito mais inteiro, os jogadores estavam muito mais organizados, estavam em melhor forma, estavam melhores tecnicamente. Tava na cara que ia dar merda, cara. Tava muito na cara. Então, assim, o Pioli tá no mundo da fantasia, cara, realmente. Como teve galera falando aí que a gente subestimou a Inter, a gente subestimou a Inter pelo mercado. Uhum. Porque assim, quem iria imaginar que a Inter, cara, eles perderiam o Lukaku, o Dzeko, trariam Alexis Sanchez, que é um cara que foi dispensado pelo próprio clube ano passado, Arnautovic, o bad boy austríaco, iriam começar a Série A dessa forma tão avassaladora. Tipo assim, só o mais otimista torcedor da Internacional que iria pensar um negócio desse, né, cara? Mas assim, é fato que o trabalho do Simone Inzaghi é absurdo. Tá? É um trabalho muito, muito bom. Um cara que já vinha de um trabalho muito bom na Lazio.
passagem dele pela Lazio foi muito boa. Inclusive, é naquela Lazio do Simone Inzaghi que o Immobile atingiu o recorde de gols na edição da Série A, né? Foi 36, empatado com o Higuaín. Então é um cara que sabe treinar muito bem equipes para serem agressivas, para serem ofensivas. E não à toa que ele tá conseguindo extrair o melhor do Lautaro Martins. O Lautaro Martins tá comendo a bola, tá jogando demais. Em toda essa passagem, teve aquele momento ruim pela Argentina, que inclusive ele tava com problema físico, né? Ele jogou a Copa do Mundo com problema físico. Mas, no normal, cara, é um time que tá voando. Perdeu jogadores importantes, como eu falei do Dzeko e do Lukaku, mas também teve o Brozovic, que também era um jogador importante, apesar de não era mais titular absoluto, né? Nesse segundo semestre, que a equipe já vinha jogando com Barella, Mkhitaryan e Çalhanoğlu, mas de maneira geral um trabalho muito bom. E acho que agora, cara, eles ganharam 2 Copas da Itália, chegaram na final da Champions League. Acho que a única coisa que está faltando para coroar esse trabalho do Inzaghi é ganhar a Série A. E acho que agora eles são favoritos, porque o Napoli lascou o trabalho lá, né, com a saída do Spalletti, perderam o melhor zagueiro. Claro que o Napoli ainda é muito bom, mas, por exemplo, final de semana já tropeçou de novo, não é mais aquela equipe tão boa que nem era na temporada passada. Acho que hoje, cara, a Inter é favoritaça para ganhar essa Série A. Uhum. Então tá aí, cara, lembrando que temporada passada eu lembro que teve um momento da Inter de vacilação no campeonato italiano lá, uma sequência sem vitórias e tal, e eu vi um camarada que segue... Como é que é? Comecinho do ano, primeiros 2 meses ali. Que daí eu vi um camarada que segue futebol italiano falando, cara, não sei não essa Inter, hein, pra mim tá cada vez mais longe do trabalho do Antônio Conte, tá cada vez menos daquela Inter que foi campeã italiana e tal, e aí, velho, no final das contas foi bom. Foi bom, que bom que se afastou daquele trabalho do Antônio Conte, porque virou uma coisa melhor, né, sinceramente aí parece. Mas vamos seguindo então agora para o primeiro colocado no nosso Euro Ranking, que é, né, para surpresa de 0 pessoas, o Manchester City, que foi até Londres visitar o West Ham, saiu perdendo com mais um gol do Ward-Prowse, belo jogador inclusive, e acabou virando para 3-1 aí com gols no segundo tempo. Começando com o gol do Doku, né? Primeira contratação, vamos falar o nome do cara corretamente, Jeremy Doku, né? Ele fez o primeiro gol dele ali numa jogadinha com drible na ponta ali, chutando colocado, foi muito bem. E assim o Manchester City continua sendo um dos 4 clubes invictos na Premier League, junto com Arsenal, Liverpool e Spurs, beleza? Outra coisa interessante, esse início com 5... 4 que estão no Euro Ranking, tá? Exatamente. Esse início de 5 vitórias em 5 jogos na Premier League é apenas a segunda vez que o Manchester City consegue sob o comando do Guardiola, né? A primeira vez foi em 2016-17, que eles não foram campeões, e na segunda agora que eles vão ser campeões. Com certeza absoluta. Cara, assim, eu dei uma olhadinha no jogo, eu tava meio que alternando na hora, né? Aí eu vi o primeiro tempo do jogo do Manchester United, né? Que o United tomou uma coça do nosso querido Brighton. Aí no segundo tempo eu passei pro jogo do City, né? Que tava 1-0 pro West Ham. Aí o Doku entrou, que inclusive o Doku, que a galera gosta de fazer piadinha, né? Com o nome do rapaz. Os narradores estão chamando ele de Doku. Tipo o Doku de Libra, tá ligado? Do Cavaleiro do Zodíaco, mas não é Doku, é Doku. A galera tem costume de mudar a sílaba tônica aqui quando o nome é meio estranho assim, né? Eu tô chamando ele na minha live de Goku, tá? Pra quem assiste lá o Eurão Diário, sabe que eu tô chamando ele de Goku. Mas, segundo tempo, o City fez um jogo incrível, né, cara? Até poderia ter perdido, porque vale dizer, o West Ham chegou algumas vezes ali de forma bem perigosa. O Ederson, que o Pedro adora criticar o Ederson aqui nessa live, né? Adora falar que o Ederson não é um goleiro seguro, não sei o quê. Mas o Ederson fez uma defesaça ali numa cabeçada do Zumar. Acabou salvando o Manchester City. Mas de maneira geral, cara, é incrível como esse time tem opções, né, cara? E eu tava falando lá no meu Twitter pessoal, a galera que acompanhou sabe, eu tava falando do Julian Álvares, porque o City perde o De Bruyne, que pra mim melhor jogador da Europa na temporada passada, do futebol europeu. E aí você pensa, pô, cara, perderam o De Bruyne, e agora? Como é que vai ser? Aí o Guardiola pega o Julian Álvares, que era um centroavante, ou é um centroavante, adapta ele pra jogar na posição do De Bruyne, e o cara tá destruindo. Começo de temporada do Julian Álvares é absurdo, né? Inclusive deu 2 assistências. A segunda assistência do Julian Álvares é um absurdo, cara, porque jogadinha que ele faz com o Bernardo Silva, que ele dá o passezinho por elevação, o Bernardo Silva é muito inteligente, só dá o totalzinho na bola. Então, é um time com muitas opções, cara. É muitas opções. Eles perderam o melhor jogador do time, mas os caras ainda tem o Doku, tem o Bernardo Silva, tem o Julian Álvares, tem o Phil Foden. É muita gente boa. O Rodri continuou jogando um absurdo, né? Desde a temporada passada que ele tá voando. Então, realmente, cara, quando você tenta fazer uma perspectiva de futuro, de imaginar esse time do Manchester City perdendo a liga, é muito difícil. Porque é um time muito regular. É um time que, em jogo difícil, encardido, que nem era esse jogo contra o West Ham, que é um time que, quando a arma retranca ali, é uma desgraça. Eles venceram o Brighton daquela forma que foi, fora de casa, inclusive, né? Então não era um jogo fácil, não era um jogo simples. Mesmo assim, o City saiu atrás e foi buscar a virada na casa dos caras, né? E olha que esse é um jogo
que a gente vai falar já já, mas o centroavante do Manchester City tornou esse jogo mais difícil do que ele tinha que ser, né? Assim a gente termina o nosso Euro Ranking aqui, ó. E a gente pode mostrar também... a gente já tinha mostrado o Euro Ranking como um todo? Ah, não, da temporada ainda não. Da temporada ainda não. Posso mostrar agora? Ou tu queria fazer um suspense? Simbora. Não. Beleza, então. Eu sei que eu tenho um palpite muito forte, que é que eu acho que o City tá em primeiro, mas eu posso estar errado. Não acredito. Não acredito. Bom, rapaziada, então agora nós podemos mostrar pra vocês o Euro Ranking da temporada como um todo. A gente tá somando a pontuação de cada time em cada Euro Ranking de cada semana e fazendo um ranking geral que vai, em teoria, dar um panorama mais ou menos de quais são os melhores times da temporada. Então o Manchester City está em primeiro lugar no Euro Ranking da temporada como um todo com 45 pontos, Real Madrid tem 32, RB Leipzig 21, o Bayern 19, depois Brighton, Tottenham, Liverpool, Inter, Leverkusen, Newcastle, Milan e por aí vai. Por que eu digo um panorama mais ou menos? Porque obviamente nosso Euro Ranking é apenas um critério que não é perfeito. O nosso Euro Ranking tem, por exemplo, o Newcastle aqui entre os 10 primeiros mais ou menos, e claramente eles não são um dos 10 melhores times da temporada. Porém, eles ganharam o Euro Ranking da semana 1. Então eles fizeram 10 pontos logo de cara, o que coloca eles muito pra cima, né? Então, obviamente, não é um ranking perfeito, mas é um ranking que acho que vai dar uma visão bem geral aí do que tá acontecendo na temporada. Uma visão ampla, assim, mais... E que mostra a temporada como um todo, né? Então tá aí bem bacana. Mas se você analisar, ó, você tem, por exemplo, ali com destaques, Manchester City, que é um time que tá atropelando todo mundo na Premier League. O Real Madrid, também, 100% na La Liga. O Leipzig, fazendo um começo de temporada absurdo, ganhou a Supercopa da Alemanha, tá fazendo o que quer no Campeonato Alemão. O próprio Bayern de Munique também tava tendo um começo 100% até pegar o Bayer Leverkusen, que é um time muito forte. O Brighton perdeu para o Newcastle, mas em compensação tem tido alguns ótimos resultados, ganhou do Manchester United no Old Trafford. O Tottenham, o Liverpool. Então, eu acho que de maneira geral, se você pegar do 1 ao 10, a maioria ali tá bem justo, né? correspondente com o que a gente tá vendo na temporada. Uhum.